acessível. Bora descobrir soluções para a gente colocar em prática ao longo da nossa jornada e fazer com que a FIV seja o nosso recurso acessível para a realização do sonho de ser mãe? Vamos juntas falar de um assunto tão importante e necessário, hoje com convidados especiais do meu coração, coisa linda, ai que honra receber eles. Mulherada, nós vamos falar sobre como é que a gente faz para se organizar financeiramente, né, quando a gente não tem aquele cenário favorável, para poder olhar para a FIV e falar, eu vou fazer, eu sou capaz, eu posso, essa é a forma com que eu vou realizar o meu sonho e só depende de mim fazer a diferença. Nós vamos falar sobre isso. Então, se você sabe que tem uma amiga sua que está precisando também se organizar financeiramente para poder fazer a sua FIV, partilha com ela, né? Manda esse aviãozinho para ela, para que ela assista essa live e para que essa live possa contribuir também para o avanço de jornada dela. A live de hoje, ela faz parte do nosso esquenta, são as sementinhas que a gente está plantando no nosso terreno para a gente viver a jornada Nova História da sua FIV, que vai acontecer do dia 3 ao dia 7 de julho. Se você ainda não se inscreveu, quando terminar a live, vai lá no link da bio, faz a sua inscrição. A gente vai passar por uma jornada incrível, onde a gente vai ter 8 aulas juntas para o seu despertar, para o seu crescer, para você começar a viver a sua jornada de FIV ancorada na alegria e na leveza, que é esse lugar que você colhe os seus melhores resultados. Então, se você ainda não se inscreveu, vai lá e se inscreve. Vão ser 4 aulas no YouTube à noite, aulão mesmo, de qualidade, e 4 almoços aqui comigo no Instagram, também almoços de qualidade, para facilitar esse seu despertar na jornada. Já estou vendo o Gi por aqui. Hoje a live vai ser em casal, Gi e Rafa. Vocês vão se apaixonar por esse casal, mamãe e papai, de 2 menininhas maravilhosas. Bora juntos? Deixa eu fazer aqui o chamar. Cadê? Gi, me chama aí, Gi. Não tô te encontrando aqui? Deixa eu ver. Entrar. Compartilhar essa live com as mulheres que vocês sabem que precisam olhar para o financeiro de uma forma diferente, fazer a diferença na jornada. E partilha também com o seu marido, que faz toda a diferença para ele também. Ei, Gi! Ei, Rafa! Eita, casal! Cadê essas meninas? Estão ali quietinhas. Bora lá, vamos aproveitar. Vamos aproveitar. Gi, Rafa, que alegria ter vocês por aqui para falar de um assunto tão necessário, né? Para as mulheres que estão passando pela FIV e que, de alguma forma, que é o que eu mais recebo aqui, a FIV não é para mim, eu não tenho dinheiro, o FIV é muito caro. E a gente sabe, né, o valor de uma FIV e a gente também sabe o valor emocional, né, de deixar o financeiro falar acima do emocional e muitas vezes a gente não realizar o nosso sonho porque a gente não se organizou para isso. E aí, conhecendo a história de vocês, uma história super inspiradora, eu entendi que era importante fazer esse convite para vocês contarem, né? Desde quando, o que aconteceu para vocês serem direcionados para a FIV, quando vocês foram direcionados. Eu lembro que teve um episódio, mais ou menos, depois vocês me corrigem quando vocês forem contar, mas que o médico virou para vocês e falou, vende o carro para pagar a FIV. E que carro, né? Enfim, vamos falar sobre todos os assuntos, para as pessoas entenderem que muito do que a gente deixa de viver na nossa vida é porque a gente não trabalhou aqui. E aí o trabalhar aqui, ele faz toda a diferença para o desenrolar. Então se apresentem e vamos bater bem gostoso.
Bom, acho que eu sou Gi, virei mãe de gêmeas, né? Mamãe de Maria Eduarda e de Eva Maria. 2 menininhas que hoje estão fazendo 1 ano e 8 meses. A avó tá meio rouca porque a gente vem de uma meio de gripe aí, todo mundo, então tá beirando. Mas é tudo isso que você falou também. Que eu acho interessante é que o sonho, né? Sonho, a gente não tem preço no sonho, né? Então, eu acho que você tem que pôr na ponta do lápis o que realmente é o seu sonho. Você quer ser mãe? Você quer abrir parte de muitas coisas para poder ser mãe? O tratamento é caro? É caro. Mas você consegue se organizar mudando algumas coisas da sua vida, de casal, pessoal? Consegue. Essa pergunta você tem que se fazer, né? É um sonho mesmo, meu? Eu abro mão de várias coisas, eu corto outras, eu gasto dinheiro comigo, com o meu pessoal, com a minha cabeça, com o meu corpo, para mim. Então tem toda uma diferença aí de pensamento do sonho, né? E essa história do carro é bem, bem chocante pra gente, né, amor? Essa daí foi embaçado. Conta aí um pouquinho. Se apresenta. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rafael, sou esposo da Gi, pai de gêmeas. Boa tarde, Joy. É complicado, porque a gente veio do processo 2 trompas, né? Deu problema numa trompa da Gi, primeira vez que a gente engravidou. A gente estava tentando durante 1 ano. Quando fez 1 ano, o médico falou, ó, vamos fazer uns exames. A gente engravidou naturalmente. Aí ele descobriu que o bebê não estava no útero, estava na trompa. E teve que fazer uma operação nas peças, senão a Gi não ia sobreviver. E a óbito. E óbito. Fato. Foi feito e aí foi o primeiro trauma, né? Um baque, assim, nossa, o universo conspirou contra a gente, né? A gente falou, não, vamos tentar de novo, né? Aí foi todo um trabalho tanto material quanto espiritual, né? Pra gente chegar onde a gente está. E fomos quebrando muitas, como que é? Crenças limitantes, muitas, né? Muitas. Eu, nossa. muito mão de vaca com coisas assim supérfluas. Escassez demais, né? E tivemos que trabalhar, não teve jeito. A gente teve que unir os dois, né? O casal é um só. Não conecta com fertilidade, né? É isso mesmo. Não tem nem jeito. Tem que pôr o sonho na frente, Deus em cima de tudo e trabalhar, né? Aí a gente foi na consulta, depois que estourou, né? E a consulta do médico seria na segunda-feira. A trompa da Gi, a gente viu que o bebê estava na trompa no domingo. Então não deu. Eu falei, doutor, não tem como. Ela falou, você não tá entendendo. Sua esposa corre risco de vida. Se sair daqui do hospital, é capaz que ela não sobreviva. Aí a gente fez todo o procedimento. Foi barra o primeiro dia, assim, que eu fiquei mais de 14 horas sem viajar no hospital, sem saber de nada. Na UTI, na né? UTI. Falei, puta, tá bom, deu tudo certo. Aí fomos no médico. 15 dias depois. 15 dias depois, o médico chegou, ó. Pediu uns exames, né? Exames e tudo mais. Ele falou, ó, é complicado, mas se você tem um sonho, você tem um carro, você vende. Aí eu olhei pra ele e falei, pô, que porra de carro? A gente não tem carro que a gente tem, garoto. Mas depois a gente agradeceu que o mesmo doutor, depois do tratamento, fez nosso pré-natal e ele não podia fazer o nosso, como é que chama? Parto. Nosso parto, que era no Santa Joana, ele indicou o melhor outro médico do universo brasileiro. Então foi tudo. Isso é outra coisa bem interessante que não para, né, Joy? A gente sabe que nada vai parar para a gente gestar, nada vai parar para a gente ser mãe. Então, se a gente não continuar melhorando, fazendo as coisas e jogando para o universo, estudando, entendendo o nosso interior mesmo, não vai, a gente não consegue, não abre as portas, nada. A gente sempre fica naquele medo grande ali do não vou ter dinheiro, não vou ter dinheiro. E eu lembro bastante disso que quando a gente fez os exames, ele pediu outros exames e tal, e aí quando ele abriu o exame, ele falou, olha, eu tenho uma notícia muito chata para você, a trompa realmente uma foi embora, a outra tá boa, mas ela tá aderente, então ela tá grudadinha. Então, assim, mas não impede de você ter outro bebê, não impede. Só que você já tem 35 anos e realmente é o sonho da vida de vocês a ser pais, então vendem um carro de vocês. A gente saiu de lá muito bravo. Naquela época a gente era bem
bem 13, assim, Bem sabe? cru, né? Bem cru em tudo, assim. Eu era aquela pessoa super controladora, Rafael escassez com umas coisas nada a ver. Então a gente ficava, gente, pelo amor de Deus. Eu lembro que eu entrei dentro do ônibus, eu chorava. Eu fui do Paraíso até aqui, a consulta do médico era no Paraíso, eu moro na Zona Norte. Até Santana chorando e chorando mesmo dentro. Falei, o que a gente vai fazer, meu Deus? Eu não tenho dinheiro. Eu só falava, você não tem dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. Eu só repetia esse mantra. E quanto mais mantra você repete, você não tem dinheiro, menos dinheiro você vai ter. E o Rafa fala, calma. E o Rafa muda, assim, estável, assim, calma, 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 calma. Aí a gente foi pensando, foi analisando, foi um dia inteiro sem dormir, a noite inteira sem dormir, eu olhando, buscando um monte de coisa, informação, enfim. Aí ele falou, bom, é uma frase que eu nunca vou esquecer ele falando. A gente não casou? Nosso casamento não foi X? A gente nem tinha dinheiro para fazer o casamento, mas a gente se organizou e fez o casamento. Foi um mega casamento pra gente, né, amor? Foi muito maravilhoso. A gente viajou top. E por que a gente não vai conseguir ter nosso filho? A gente só precisa se organizar. Vamos ver como. Aí as coisas foram acontecendo, foi melhorando, eu desencanei, aí eu fui me cuidar. Vamos só colocar aqui na linha do tempo. Isso daí foi que ano, mais ou menos? 2017. 2017. 2 anos antes da pandemia. Finalzinho de 2017. E como que era a questão financeira de vocês? Vocês casaram em que ano? 2014? 15. 2015. Olha, eu não sei. Eu já ia olhar na aliança. Perguntas menos comprometedoras. Pode fazer, ele já sabe. Então tá. Então vocês casaram em 2015. E aí, quando foi 2017, vocês descobriram que vocês precisavam fazer a FIV, porque passou pela questão de perder uma trompa, teve um bebezinho na trompa, e a outra trompa estava com aderência, é isso? Isso. Tá. Aí vocês foram direcionados para a FIV. Quando a gente é direcionado para a FIV, geralmente a gente, né, tem alguns baques ali, passam coisas na cabeça. E aí, quando vocês souberam do valor, como que era o trabalho de vocês, a vida financeira de vocês naquele momento? Antes do tratamento era boa, era muito boa. Assim, a gente sempre viajava. Então, como o Rafael tem a vida, era muito... Os finais de semana sempre estava muito em plantão. E eu trabalhava que nem uma louca. Eu trabalhava 12, 14 horas. Então, eu também não tinha tempo para a gente fazer nada. As pessoas nos convidavam. O Rafa às vezes ia, eu não ia. Ia, a gente não tem tempo. Então, era cirurgia uma atrás da outra. Eu ia fazer isso, fazer aquilo outro. Então, eu segurava aquele consultório nas minhas costas. Então, eu não tinha tempo. Mas... financeiramente era bom. Então, quando a gente se organizava, a gente sempre estava viajando. Pelo menos uma vez por mês a gente se organizava. Nas folgas ou nos feriados, a gente se mandava. 2, 3 dias, né? Pegava as mochilas e a gente ia. E, então, a gente passeava. No final de semana, a gente nunca estava em casa. Nunca, né, amor? Dificilmente. Nossa! Então, era sorvete, era parque, era jogar videogame. A gente se divertia muito em parque, em tudo. Mas era tranquilo. A gente comprou o nosso apartamento, tá pagando o apartamento, tal. Então a gente ia fazendo poucas reformas aqui em casa, tudo muito tranquilo. Nada muito assim absurdo, mas tudo muito tranquilo. Mas nós não tínhamos o dinheiro da FIV. Nós tínhamos uma reserva que era pro futuro, mas nada daquilo, assim, nada que era. E aí, quando a gente chegou na clínica, na nossa clínica, foi indicação de uma grande amiga nossa. E ela falou, vai lá, ele é uma clínica diferencial, tal. E eu caí na bobagem de entrar nesses grupos. Que ao invés de me ajudar, eu deixava o Rafael louco. Né, amor? Eu deixava ele louco. Eu falava, ele chegava do trabalho e eu já estressadíssima do consultório, muito estressada. E ele já tem isso. Eu falava, eu não tenho dinheiro, a gente não tem dinheiro. Muitas vezes a gente brigou por conta disso. Muitas vezes eu falei pro Rafael, melhor a gente se separar. Porque eu não posso te dar um bebê, a gente não pode ser pai, então eu não quero amarrar você. A gente chegou a essa conclusão uma vez, assim, de choro, de desespero, de medo meu mesmo, de me culpar, né? E ele falava, não, o tempo todo, não, amor, a gente tá junto, a gente tá junto. E aí, esses grupos falavam assim,
Nossa, eu gastei 50 mil. Nossa, eu gastei 60 mil. Nossa, eu gastei não sei o quê. E eu falava, meu, a gente vai ter que vender um apartamento para ter um filho. E a gente vai ter um filho como? Sem apartamento, sem casa. Então, esses grupos, desculpa a palavra, é uma porcaria para quem tá no medo, né? Enfim, e aí, quando a gente chegou na clínica e passou, isso daí é um grande problema, assim, eu acho, não sei se é bem um problema, mas as pessoas, elas não se permitem ter calma para chegar no lugar e ver como é o valor do pagamento. Eu estava nessa forma. E de saber como era o pagamento, porque dá para fazer, dá. E aí, quando a gente chegou na clínica, o doutor explicou, a gente foi para lá, eu tinha 4 meses da segunda cirurgia, que aí eu tive outro bebê, e aí eu tive um aborto espontâneo. Foi uma coisa muito sem explicação. Até hoje ninguém sabe explicar isso, né? Especialmente a gente sabe hoje. Então eu tive um aborto espontâneo e aí eu tive um sangramento, fui fazer ultrassom, o bebê estava no útero tranquilo, tudo certinho, a gente ficou feliz da vida, tal. De novo, sem falar para ninguém, só eu e ele, tal. 10 dias depois eu tive um sangramento, fui para o hospital, tive um aborto espontâneo. Ali o médico falou, olha, não tem nada, nenhum bebê mais no útero, você teve um aborto espontâneo, tal. Agradeci a Deus, falei, meu Deus, muito obrigada, veio no lugar certo, blá, blá, blá. Só que a gente, quando é mãe, a gente sente uma coisa diferente. E o que aconteceu? Eu tava me sentindo estranha. E aí eu falei, nossa, amor, tá estranho. A gente procurou um segundo médico, porque aquele médico que mandou a gente vender o carro, eu tava muito bravo. O Rafael também tava muito puto da vida com ele. Falou, nunca mais a gente quer saber desse médico. A gente só faltou chamar o médico de santo, né, amor? Abençoado. A gente estava muito bravo com ele. Então, a gente não quis mais saber daquele médico, que é o médico que me tratou a vida inteira. E aí, a gente foi num segundo médico, expliquei toda a situação. Ele falou, vamos fazer um beta só para vocês tirarem isso da cabeça. E fizemos o beta. Joey, esse beta tava milhões 10 dias depois. E aí eu comecei a me sentir desconfortável. Eu tomei um Buscopan, meus pais tinham vindo aqui, uns amigos tinham vindo aqui em casa, tudo, a gente tinha feito um almoço. Era outra coisa que a gente fazia muito, né? A gente gostava muito de reunir as pessoas em casa, e muita bagunça, que a gente sempre gostou eu gosto muito de casa cheia, enfim. A gente foi cortando tudo isso. E aí eu deitei, tomei um remedinho, vi o Rafael subindo e descendo, subindo e descendo. Cadê o resultado do outro exame? Eu todo nervoso. O que aconteceu? Ele falou, tá, o resultado saiu. Você tá com 2 mil e lá, era 2 mil e pouco, né? Sei lá, 2 milhões. 2 milhões, era muito, Super, era absurdo. Aí corremos pro hospital, falei, tá na trompa. Aí a gente voltou pro hospital. Bingo. Aí a médica, mamãe, você tá grávida, super grávida, né? Eu falei assim, faz 10 dias que eu perdi um bebê. Então, ou seja, eu estava grávida no útero e na trompa. Vocês engravidaram de gêmeos naturalmente, um no útero e um na trompa. Não sabia disso. Nem nós sabíamos. Eu fico toda arrepiada de falar isso. E aí, quando o doutor... aí eu entrei numa cirurgia, de novo, enorme, grande, de novo. O processo foi mais complicado. E aí, é que vem a importância. Eu já estava começando a despertar, né? Eu já estava fazendo os cursos com você, com as meninas todas. Então, eu já estava mais dispersa, assim. Na verdade, eu estava estudando, não tinha começado o curso ainda, né? Não tinha começado o curso, eu estava olhando na internet, tudo. E aí, quando eu fiz a cirurgia, o médico falou assim para mim, quantos anos você tem? Eu falei, 35 anos. Ele falou, você sabe que você não vai ser mãe mais, né? No ato da cirurgia. Abençoado. Eu falei, eu não vou ser da via natural, mas por FIV eu vou ser. E quando você foi fazer a cirurgia, estava naquele lugar onde, na maternidade, onde você vê as mães saindo com os seus filhos e você escutando aquilo. Tá. Eu estava ali naquele processo e aí eu falo, eu me dá a tremedeira até. De emoção, assim, de superação, né, amor? Superação.
E aí a gente fez a cirurgia e tal, e aí vai pro pós-operatório, e o pós-operatório é justamente onde todas as mães tiveram seus bebês. E aí eu tava no meio de uma mãe que tinha acabado de ter uma menina e a outra do outro, eu lembro bem disso, assim. E o bebê chorava, e todo mundo, ai, que feliz, não sei o que, né? E eu ali chorando, porque eu falei, meu Deus, mais um bebê eu perdi, mais um bebê. O que que eu preciso mudar em mim? O que que eu preciso melhorar em mim? O que que eu preciso fazer por mim, por mim? Ali mesmo eu me questionando. E aí o Rafa chega com aquela roupa de pai que veste, né? Tremendo, com os olhos desse tamanho, vermelho, de chorar, né, amor? E eu segurando a onda ali, de fraldão, sem entender meio o que estava acontecendo, meio tomada ainda do remédio, porque da anestesia e volta, enfim. E aí ele falou, pegou na minha mão, ajoelhou, chorou, né? Falou que o mais importante era você estar viva, né? A gente estar ali junto. Senão não dá para gerar ninguém. A não ser pelo divino. E aí ele prometeu. Ali mesmo você falou, né? Ali mesmo não teve jeito. E o pior de tudo, né? Não sei se foi a primeira ou a segunda perda, que tinha uma moça que teve o seu bebezinho e acho que não vingou por 6 meses e não queria, e teve que expulsar. Nossa, aquilo pra Gi. E ela falava, não me põe no quarto com mamãe, eu não quero ver bebê. Então já ficou um super trauma na cabeça dela que, nossa, pra mamãe já perdeu o que é o mais divino, o maior sonho. E ela ainda pegar um negócio desse e falei, mexer agora, o que eu vou fazer? Vou falar pro médico. Moça, não põe, e não tem nem como, né? Só tem mãe ali. Aí eu falei, mas até nisso a espiritualidade, quando a gente vai trabalhando, veio uma moça lá que operou, acho que do joelho, sei lá do que, ficou no mesmo quarto que ela e foi tudo ok. É bem, bem bacana mesmo. Então foi um processo de muita dor para mim. Então, assim, eu não passei por uma negativa de uma FIV, né? Mas eu passei por duas perdas gestacionais muito traumáticas, né? Então, eu fiquei traumatizada com o bebê durante muito tempo, assim. Os sobrinhos foram nascendo, né? As amigas foram tendo filho, e eu fiquei bem, eu ficava bem com os bebês, mas eu ficava, eu não sei explicar agora, assim, exatamente, mas eu tinha uma saudade que eu acho que só quem perdeu um bebê vai entender isso. De uma saudade de um bebê, que eu não sei explicar agora, assim, não vem na mente. E aí, voltando todo o assunto da clínica, quando a gente chegou lá e o doutor falou, olha, tinha 3 meses que eu tinha passado por essa grande cirurgia. Você ainda não está apta a começar o tratamento. O seu corpo tem que voltar ao normal pela gestação e tal. E tudo indica que provavelmente você teve 2 gestações mesmo. Então, assim, o próprio doutor Lucas falou, eu nunca vi isso. Ele falou, eu nunca vi. Porque ter 2 trompas é raro, né? Acontecer isso. Enfim, e aí ele falou, então você volta daqui mais 4 meses, você volta, pediu os exames. Aí eu voltei no final do ano de 2018, né? E aí eu já tava dentro de mim. Aí eu já tava... Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Você disse lá atrás que você tinha uma necessidade grande de controlar, você era controladora das situações. E quando a gente fala de emocional, né, que o emocional, as nossas doenças físicas, elas se originam do nosso emocional não curado, né? Quando a gente vai calando as nossas emoções, essas emoções elas vão se concentrando em partes do nosso corpo. E as trompas, elas dizem muito sobre o controle, né? Só que lá atrás, quando você viveu as experiências, você entrou aqui uma ligação, que ótimo. Você tinha noção dessa questão de você se sentir controladora, de isso ter muito a ver com a questão das trompas que acabam se obstruindo de alguma forma, às vezes com o nenenzinho que obstrui, às vezes ela mesma se obstrui. E te faz sentido isso, olhando hoje a história? Todo sentido. Eu não tinha noção disso. Rafael sempre falava para mim. Rafael era muito mais espiritualizado do que eu. Sempre foi.
E eu, como era uma pessoa muito estressada, mas no nível master, e eu não tinha essa noção. Amor, tá tendo treta ali. Briga entre bolachinha de arroz. Normal. Pega a outra pra ela, amor. Então, eu não tinha essa consciência nenhuma. Quando eu tive a primeira perda, que eu me toquei, o Rafael falou, você precisa mudar. Ele falou, você precisa melhorar. Amor, você é muito estressada. Amor, você ouve mais e fala menos. Então, eu era carroça vazia, né? Então, eu falava. Se não estava bom para mim, eu falava. Se estava ruim, eu falava também. Então, as pessoas me pediam opinião, eu estava falando sem pedir ou não. Então, eu era essa pessoa. Então, eu não tinha essa noção nenhuma. E aí, quando eu perdi, eu fui para terapia. Na terapia, eu perdi 5 meses depois, eu fui para terapia, eu fui para nutricionista, antes de me entender internamente, antes de fazer as mentorias. Eu fui procurar primeiro o corpo. Então, eu fui para nutricionista, eu fui para minha psicóloga, e aí uma foi aliando a outra, que aí eu fui encontrando os cursos, a gente foi se conhecendo, e aí eu fui entendendo o quanto controlar as coisas é complicado. O Rafael me apelidava de quê? Dona Controle, né? Meu apelido era Dona Controle. Dona Controle era assim, meu apelido era Dona Controle aqui em casa, Dona Controle. Então, já começou com seu controle? Era assim. Mas era terrível, né, amor? É complicado a gente saber. Dos outros a gente fala, né? Agora da gente, só a gente mesmo pra ver. Né? E de vez em quando a gente não enxerga, mulheres. É complicado. Mas vocês têm que estar numa linha tênue de vocês se deixarem permitir o filho de vocês verem. Então é o se preparar, né, Rafa? Preparar, né? É o que você fala, é leveza, tranquilidade, alegria. E já deu certo. O pensamento sempre positivo. Eu sempre falei isso pra gente, já deu certo. A gente não tinha nada, eu podia conseguir 5 motos, com um bom apartamento, casamos. Então, nossas filhas vai ser só mais um sonho que a gente vai conquistar. E veio 2. Bem, e aí me fala, aí a Gi começou a se preparar com a Nutri, com a psicóloga, e começou a vir para os cursos, e começou o movimento dela e era do casal, né? Porque o Rafa também participava, enfim, o Rafa sempre super fofo e super participativo em tudo, o que faz uma grande diferença. Sim. Aí, quando vocês foram direcionados para a FIV, que vocês souberam o valor, e vocês não tinham esse valor organizado para, né, pegar e falar, tudo bem, ó, aqui o pagamento à vista, tudo pronto, vamos começar. Como é que foi que vocês se organizaram para conseguirem viver a experiência da FIV e, paralelo a isso, investir nos cursos, nos treinamentos, em tudo que vocês participavam? A gente decidiu que eu ia ter que sair, que eu ia sair do trabalho mesmo, porque aquilo que eu falei na live anterior, eu não tinha condição nenhuma de estar trabalhando e fazendo o meu tratamento. Então a gente sentou, isso já era algum tempo, o Rafael já tinha falado, amor, se organiza e sai desse lugar está te deixando doente. E realmente estava me deixando doente. Chegava sexta-feira, eu ia para o pronto-socorro, com mal-estar, de tudo que você possa imaginar. E aí eu conversei no consultório e foi uma conversa bem difícil, porque eu era mamãe de todo mundo lá, né? Então ninguém queria que eu saísse do consultório, né? Então ficou me enrolando, eu fui me enrolando e eu fui deixando, e eu fui passando e tal. E aí a cartada final foi quando eu voltei no Dr. Lucas e o Dr. Lucas falou, olha, Gerlene, os seus exames estão perfeitos, a sua ovulação, eu não lembro agora o nome, faz tanto tempo, né? De óvulos, a contagem de óvulos tá no limite, não tá nem alto nem tá baixo, tá no limite, agora é a hora. Não mais que isso, nem menos que isso, é agora. E aí eu fiz essa pergunta para ele, doutor, qual é a chance de mais negativos de uma fertilização? O que impede do negativo? Ele falou, o estresse. Aí eu falei, não posso falar palavrão aqui que eu gosto de falar, né? Mas
ferrou. Ferrou. Olhei pro Rafael, o Rafael falou, amor, nós estamos pi. Então, não tem. Aí foi daí que ele passou valor e a gente chegou em casa. Eu falei, então agora eu vou pedir as minhas contas e o dinheiro que eles foram me dando, a gente vai colocar. O Rafael, a gente brinca, ele só não vendeu a cueca e a alma porque não dava. Porque tudo que a gente tinha aqui de não valor, né? A gente vendeu. Nós vendemos, na boa. Foi LX, foi não sei o quê. O Rafael vendeu moto, né? Vendeu a moto, aí comprou uma moto vagabundinha. Aí ele começou a fazer entrega de moto, a moto mais quebrava do que, do que funcionava, né, amor? E aí a gente foi juntando dinheirinho. Agora dá. Então a gente tem uma parcela alta que eles me pagaram. Então a parcela maior. A gente fez um empréstimo com uma amiga nossa, né? Que assim, nossa, a melhor, assim, era só ela que sabia. Meu padrinho de casamento, o padrinho das meninas, ajudava com as medicações. Ele falou, não, Lili, eu vou dar medicação. Então, algumas medicações de vitaminas ele nos dava, só eles sabiam do tratamento. Mas isso foi abrindo os caminhos conforme eu e o Rafael foi estudando, entendendo a situação. Eu fui parando o meu medo, eu fui parando de falar, não, eu não tenho dinheiro. Eu fui parando de falar, não, vai dar. Quando eu cheguei na clínica, a clínica falou assim, olha, é X, vocês podem pagar assim, assim, assim. Eu falei, dá! Santo Itaú. Passa o cartão aí. E outra coisa, né, Rafa, assim, você juntou o trabalho que você já tinha com um outro trabalho. Tudo bem que a moto mais quebrava do que funcionava, mas eu lembro que aqui em casa também o Wanderson, ele fez muito Uber para poder contribuir com o nosso momento. E a gente também vendeu um monte de coisa, a gente abriu mão de muitas coisas que a gente fazia, de viagem, restaurante, porque eu ganhava muito bem. Só que eu gastava muito bem, né? Então adianta você ganhar super bem com contas altíssimas. Então tinha lá um financiamento enorme de apartamento, caríssimo. Aí as viagens que a gente fazia, um mundo de roupa que eu comprava para tampar meu emocional, né? Então, tudo isso precisou de ajuste para a gente poder viver a experiência da FIV. As pessoas olhavam e falavam assim, nossa, mas você com esse salário não consegue? Não consigo, porque eu podia, sei lá, ganhar 50 mil no mês, eu conseguia gastar 51. Eu nunca conseguia gastar 49. Então, o valor estava sempre comprometido. E aí eu costumo dizer que não importa se você ganha muito ou se você ganha pouco. A nossa inteligência emocional e o nosso coração, o sonho do nosso coração é que vai fazer toda a diferença para como a gente se organiza. Isso mesmo. Isso mesmo. É o equilíbrio. É o equilíbrio. Porque eu pensava assim comigo, eu lá com 60, 70 anos, como é que eu vou me sentir sem filho? Como é que eu vou me sentir com filho? Qual é o cenário que eu quero viver? É o com filho. Sem filho, eu já tô comendo emoção agora, gorda. Eu já tô comprando roupa desnecessária, porque, né, eu como, eu engordo, as roupas não servem, aí você compra mais, aí você se sente péssima, aí você olha um armário que cai as roupas em cima de você, mas você precisa de mais, porque nenhuma fica boa, e aí você não quer doar as velhas, porque você fala, um dia eu vou emagrecer, né? Então, eu ficava nesse looping e não conseguia sair disso. E aí, o financeiro comprometido. Então, a gente, sim, aqui também precisou de diversos ajustes para poder pagar a FIV. E aqui a gente pagou 3, né? Porque as 2 primeiras, eu não tinha consciência nenhuma dessa questão da gente olhar para o nosso emocional, da gente se conhecer antes, da responsabilidade que a gente tem na nossa FIV. Isso mesmo. E no pós, né? E no pós, porque a minha cabeça era assim, eu vou pagar a FIV
eu me dou um jeito aqui, ele faz Uber, eu faço extra, a gente se vira. Então, a minha agenda era lotada de trabalho, a dele também, para a gente poder se virar. E aí, ao mesmo tempo que a gente tava ali se matando, na minha cabeça era, eu pago a FIV, engravido e tenho meus filhos. Mas não era sobre isso. E eu não conseguia entender. Então, durante 4 anos, a gente aqui investiu 60 mil reais jogado no lixo, porque a gente passou por 2 FIVs e como, né, era bastante medicação para tomar e tudo mais, eu fui seguindo só o fluxo do médico, achando que a resposta do meu corpo, a minha gestação estaria na mão deles. É isso mesmo. Aí depois da segunda que eu despertei, que bom que você despertou antes. Mas, Joy, se eu não tivesse despertado antes, eu ia para mais de 60 mil também. Porque eu era nesse nível. Eu tinha um medo. Olha, eu trabalhei tantos anos no consultório com medo da falta, de não ter o dinheiro. Eu me matava no consultório, não tem outro nome. Com medo da falta. E quando eu falei, não, chega, eu perdi 2 bebês, eu tô ficando doente, eu tô quase indo numa depressão de ansiedade. Eu ia trabalhar com tremor, sabe? Assim, uma coisa horrorosa, assim. Eu chegava em casa chorando. Quando eu falei, não, chega, e eu falei, eu não vou, a partir de janeiro de 2019, eu não irei mais. Foi isso, né? É isso mesmo, virou a chave, né? Eu virei a chave, eu entreguei a chave, porque eles não quiseram saber. E aí eu entendi que é só um número. Nós somos só um número. Eu entrei na minha casa, eu abri a porta, eu caí. Mas eu caí num choro, desesperado. O Rafael tava de braço aberto já me esperando. E ele falou, parabéns, amor, você conseguiu. Parabéns, você conseguiu. Agora a gente vai construir nossa família. E foi daí que as portas só começaram a se abrir. Então, porque assim, enquanto a gente fica tentando controlar o fluxo não vai, né? Ele é igual aqui. Ele amarra. Quando eu saí da empresa e fui empreender, falei, seja o que Deus quiser, e fui ter a minha empresa para poder ter mais tempo, o fluxo também abriu. Mas, e para ganhar muito menos, óbvio, né? Porque você sai de uma empresa, eu saí de uma empresa onde eu era super bem reconhecida, super bem remunerada, enfim, ganhava bônus altíssimos para vir empreender numa empresa pequenininha, né? Que eu não sabia se ia dar certo ou se não ia. Eu vim de coração e falando, gente, eu preciso sair dessa loucura. Não dá para viver na loucura e querer engravidar e passar por esse processo. Porque a minha convocação, aí a ficha começa a cair, né? Depois dos processos. A minha convocação não é engravidar naturalmente. Aí tem um aprendizado. Eu não sei qual é ainda. Eu preciso entender. Não conseguia saber. Por que eu atraí meu esposo? Né? Com uma vasectomia não reversível. Ali tinha uma história para mim que eu não conseguia entender. Agir, para que eu perdi minhas 2 trompas? Tinha uma história ali para eles entenderem, para a gente poder se preparar para viver, né? A maternidade que a gente tanto sonhou. E aí, dentro da nossa história, assim como dentro da história de muitas pessoas, tem essa questão do controle, da escassez, da gente pegar e começar a colocar os nossos dons e os nossos talentos ao nosso favor. Do ego, né? A gente é muito cheio de ego. Nossa, eu era ego também. Pois é, e aonde tem o ego não tem fertilidade. Não anda junto. Né? Eu tava falando isso esse final de semana pro Rafa, né? Eu e o Rafa, a gente tinha uma grande dificuldade que era de aceitar ajuda. Nós sempre ajudamos. Graças a Deus, né, amor? E a gente aceitar ajuda foi muito difícil. Isso eu aprendi na mentoria. Que é a lei, né? Você dá e você recebe. Eu tenho uma grande amiga que ela fala assim, se tá difícil, tá no ego. É isso mesmo, é isso mesmo. Então a gente tinha muita dificuldade. E a gente, com as meninas, foi aprendendo isso, porque eu preciso de ajuda. O Rafael também precisa de ajuda. Ajuda no geral, muitas vezes, né?
Então a gente foi abaixando a bola, abaixando o ego, a gente foi vendo que não tem necessidade disso. Porque as meninas, elas só querem o simples. Elas querem só brincar. Elas querem só comer bolachinha de arroz. Elas querem comer sozinha. Ou, enfim. Querem o elas olho querem brincar com no papelão. olho. Querem a gente. Elas querem buscar a gente. Elas, mamãe, mama. Dançar. Papá. Dançar. Então, assim, elas só querem o simples. E isso, a gente, quando tá muito dentro do nosso ego, do nosso medo, da nossa escassez, a gente não enxerga que a gente veio do simples. É isso mesmo. Eu estou fazendo uma leitura do livro Peça Ser Atendido, colocando ele na visão, né, da mulher que está passando pela FIV. E aí a Gi está acompanhando lá dentro do grupo, porque a Gi, ela hoje trabalha junto com a gente. Gi e Rafa, né? Hoje estamos todos juntos. E dentro lá do grupo, a gente está entendendo o seguinte, através da leitura, que a gente veio aqui nessa vida para viver a alegria e o bem-estar. E que tudo que foge da nossa alegria e do nosso bem-estar está no nosso ego, está no medo, está na dor. E nesse lugar do medo, dor, ego, controle, escassez, o nosso corpo não responde. É verdade. Né? Então, a gente vai passar, enquanto a gente não sair desse lugar, a gente vai passar um negativo atrás do outro, até a gente aprender a lição. É repetidiano. É isso mesmo. Isso aconteceu com a gente no tratamento também. Eu repeti, hein? Isso aconteceu com a gente também. Eu até contei isso na live anterior. Que estava indo super bem. O tratamento começou, ninguém sabia. Eu fiz a lei totalmente do silêncio mesmo. Então, ninguém sabia. Comecei o tratamento, né? E aí, tava os folículos aumentando. Tava perfeito, tava tudo bem. Quando eu fui fazer o ultrassom, tinha parado. Tinha 10 folículos num óvulo, no ovário, e 9 no outro, que tava super bem, tava estacionado, não tava pequeno, sem entender nada daquilo. Eu falei, gente, como assim? Tô entendendo, tava tudo fluindo bem, tava tudo certo. Aí o doutor falou, vamos suspender. Vamos suspender a medicação, 3 dias de suspensão. E eu falei, nossa, mas meu corpo é muito sábio. E a gente aprende a falar com o nosso corpo hoje, né? Então, eu falava, não, tá tudo certo. E aí, eu fui entender que não era medo meu, era medo do Rafa. É energia, né? Energia. E aí eu falei, gente, mas tá estranho. E o Rafael, eu via que quando a gente ia fazer a aplicação, ele tava tenso, né? Conta um pouquinho que eu já falei, né? Vai dizer que... O pior do dia da primeira aplicação... Não, é uma comédia. O doutor falou assim, tal hora, tem que ser todo dia tal hora a aplicação. Beleza. A gente mora no apartamento. Um abençoado de cima quebrou o banheiro. Bem à noitinha assim. E ele foi tomar banho na hora da aplicação. Aí começou a aplicação e o vazamento no banheiro. Daí pra frente eu fui ficando mais nervoso. Porque não ia deixar de jeito nenhum. Porque, né? E eu via muito a Gi aplicando a injeção, eu ficava com medo. E o meu medo passava para ela. Acabou que deu negativo. Quer dizer, os folículos, os folículos não viraram, né? Não cresceram. Então, quer dizer, se eu não me alinhar com a energia da minha parceira, não vai fluir. Gente, simples assim. É muito surreal isso. É fortíssimo. E a gente fica lá. É porque a medicação não dá certo. É porque o médico não sabe o que ele quer. É porque tudo, né? A culpa é do mundo. Mas a gente não consegue olhar pra gente e falar o que eu preciso melhorar nessa situação para o meu corpo começar a responder. E aí, a minha escassez do medo, do não ter dinheiro, quando parou, eu falei, meu Deus do céu! Olha só, já estava super bem, na minha teoricamente preparada. Quando ele falou parou, eu falei, ferrou! Vai ser mais medicação! E agora? Aí o Rafa, não, calma, amor, eu já sei, o problema é eu vou ali meditar, Ai, que bonitinho. Eu vou ali meditar. Eu falei, não, deixa eu fazer sozinha. Eu faço, aí o controle volta. Porque você está em constante isso. Se você não está todo dia olhando para você, todo dia você vai se bater. Você mesmo se bate.
Por isso que é importante a gente estar nos grupos certos, né? Nos Exatamente. ambientes certos. Porque, por exemplo, lá dentro da mentoria Só Vivendo Positivo, a Gia acompanha o grupo lá dentro. Ai, tá tão bonitinho. Não é? As Meu mulheres Deus. aqui, elas se falam todos os dias, elas desejam, eu vejo maternidade em mim, eu vejo maternidade em nós. Hoje eu tô indo para o médico, ali é o nosso ambiente seguro. E a mudança? A mudança. Não Tem, é? a gente tá no quê? Já tá no 20? No desafio? É. 15, hoje é dia 15. 15, é. É que eu tô meio perdendo nas datas. Meu, eu tô vendo só mudança. Olha, meu exame melhorou. Olha, não sei o que, não sei o que. Olha, meu marido tá fazendo junto. Olha, tô caminhando junto com o marido. Meu, que legal. Eu falo, meu, parece mágica. Parece mágica, né, amor? Mas é a energia, né? Quando um começa, por isso que a gente está sempre trabalhando dentro dos grupos e a gente viveu também essa experiência. Não adianta a gente querer mudar o outro. Não. O outro, ele não vai mudar. O meu esposo, ele não ia mudar pela minha palestrinha. Eu ficar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não. As minhas mudanças de atitude que fizeram com que ele, aos poucos, no tempo dele, do jeito dele, viesse. Isso mesmo, traz energia, né? E que eu também queria te uma pergunta aqui para você, Rafa. Então, tem uma pergunta para o Rafa aqui. Rafa, como foi para você a chegada destes ensinamentos? Você achou válido tudo? Achei muito válido, porque ao mesmo tempo que ela se curou, eu também muito me curei junto com a escassez, o medo. O medo vai com a gente até o final da vida, mas a gente consegue superar o medo e pôr um propósito na nossa vida. Se a gente quer eu sempre tive o sonho de ser pai de gêmeas ou de meninas. A gente já queria menino. Então a gente falou assim, a gente foi muito certo. Vai dar certo, vai vir gêmeos. Vai dar certo, vai vir gêmeos. A gente pensou que era um casal. Aí mais a pessoa, vai dar certo, vai vir gêmeos. Então, todo o passado da Gi também me passou a entender que eu tenho que melhorar também para vir nossos filhos. Então, eu me curei também do medo, da escassez. Muito, muito perfeito. Espiritualidade assim, ó, top. Esse movimento, esse crescer que vocês vieram desenvolvendo durante a jornada de FIV, que ele fez toda a diferença, ele contribuiu para a gestação da Gi, para a maternidade, paternidade que vocês vivem hoje. Vocês entendem que foi importante esse preparo durante a FIV de se olhar diferente, de começar a investir em vocês na parte emocional, espiritual, mental, agir no feminino, para que vocês começassem a ajustar a visão para tudo aquilo que precisava de ajuste e hoje viver uma maternidade, uma paternidade mais consciente? Eu acho que sim. É aquele lance, quando um quer, dois não fazem. Mas quando os dois se alinham na mesma energia, tudo flui. Como você falou, tudo abre as portas, né? Mas ao mesmo tempo que eu desequilibrei, a gente ficava desequilibrada. E se a gente não entrar na mesma frequência, o bebê não vem. Olha, ele fala, a gente tem um casal de amigos que tem essa situação. A moça tá numa frequência e o rapaz tá no outra. Aí eu falei pra Gi, tem coisa ali. Aí eles não estão na mesma sintonia. Porque eu passei por essa sintonia. Então eu abaixei e ela levantou. Eu falei, opa, deixa eu vir equilibrar aqui, senão vai entrar. Quando eu equilibrei... E é assim ainda hoje. Ainda é assim ainda hoje. Porque tem dias que eu tô o caco, né? Então, essa semana mesmo que a gente veio de 15 dias de virose, de gripe, né? E o Rafa ainda ontem ele falou, amor, essa semana você precisa se organizar e sair. Vai fazer alguma coisa só você sozinha. E isso ele me põe no meu lugar. Porque eu fico naquele lugar de não, eu vou fazer, eu faço. E não faz. Eu faço. Só que depois o meu corpo pede. Sim. O ano passado eu tive uma crise agudíssima de coluna que eu quase fui para o hospital, eu quase fiquei internada. Eu travei a coluna, não andava. Fiquei 2 dias sem andar aqui em casa. A Dória me salvou mandando a fisioterapeuta dela em casa no dia seguinte. Foi que eu consegui andar. Assim, de um presente de uma mamãe. E isso
faz toda a diferença também, porque as mulheres elas precisam se apoiar mais. E esses grupos fazem toda a diferença. Porque a gente que tem essa maternidade consciente, que a gente sabe que os bebês da nova era, eles têm uma demanda gigantesca, né? Então, assim, eu converso com várias mamães que fizeram grupos com a gente, que elas têm a mesma dificuldade que eu, ou eu, elas, e assim vai. Então, se a gente não tiver alinhada, a gente vai sair sempre mesmo. E aí a gente tem que ter a volta. E muitas vezes o Rafael me coloca de volta. Amor, ó, tá estressado. Ó, amor, você falou um pouco alto, ó, amor, não sei o quê. E vice-versa, né? Claro, a gente às vezes quebra meu pau, porque não é também love, né, amor? Não dá. Não dá. Né? É ser humano. Mas assim, a gente tenta o máximo se ajustar o máximo que dá, porque as meninas sentem. Sim, As meninas sentem. total. E é muito engraçado. Essa semana a gente sentiu isso da Eva, né? A Eva pegou o Rafa, fez assim, ó. Fez assim, juntou a gente, fez a gente dar um beijinho. Eu nunca tinha feito isso. Eu falei, olha que bonitinho. Então, filha, realmente você vem através do amor. É isso. Eles amam, as meninas aqui amam quando eu beijo o Vande. Elas ficam olhando assim, sabe? Elas querem, elas fazem isso. A gente deita todo mundo junto na hora delas dormirem. Então o Vande deita, aí vem a Manu, tem a nossa ordem, né? O Vande, a Manu, eu e a Isa. É igual aqui em casa. A Manu faz isso, de juntar a gente para dar um beijo de boa noite. As crianças são muito sábias. Elas vêm pelo amor. Elas vêm querendo viver com a gente a alegria, a leveza. Porque é a nossa essência. Exatamente. Só que nesse mundo louco, né, de alta demanda, onde a gente está aí vivendo para realizar o sonho dos outros, você... Exatamente. Sonho do dono do consultório, eu realizando o sonho do dono do hortifruti, a gente deixa de realizar o nosso sonho para realizar o sonho de outras pessoas. E isso desconecta a gente da nossa essência, que é a alegria, a leveza, o amor, o bem-estar. E aí, a jornada de FIV, o convite da FIV para cada um de nós, vocês aí, nós aqui, que está escutando, quem está assistindo a gente, é a gente voltar para a nossa essência. Sair desse estresse louco. Corpo estressado, o doutor Lucas disse, corpo estressado não engravida. Fiz uma live com a doutora Ângela um tempo atrás, ela virou e falou assim, corpo que não vive alegria não engravida. Quem chega lá no meu consultório parecendo que vai para um velório, não tem resultado positivo. Quem chega... com a postura de que vai para uma grande festa, tem resultados lindos. Mas como é que você vai com a postura de que você vai para uma grande festa se você não se olha, se você não se prepara? Não tem como. A gente fica no ego, a gente fica no medo, na escassez. E uma coisa muito linda, a gente já vai terminar aqui para vocês darem conta delas e eu também buscar as meninas. Mas uma coisa muito linda que eu lembro muito de vocês é assim, a Gi e o Rafa, eu não sabia exatamente o momento do processo que eles estavam, mas eles sempre foram muito amorosos com as minhas filhas. Eu lembro que a Gi me mandar, as meninas nasceram, ela me mandou presente, o Rafa veio com a super moto dele, entregar um presentinho para elas que elas nasceram. Depois eu lembro, num outro dia, eu estava na casa da minha mãe. Eles nasceram lá de novo. A Gi já estava no processo dela de fazer acontecer, mas lá na Lei do Silêncio, bem, né, discreta, sem perguntar nada, ela veio e deu esse presentinho para as meninas de novo. Foi lá no quarto, viu as meninas, elas estavam dormindo. Oi, bebezinhas. Tudo pequenininha. E logo depois a Gi veio, tô grávida. E depois são meninas. E a gente trocando. Então, assim... Você fez parte, cortando, você fez parte do nosso chá, não, da nossa revelação no Zoom que tava caindo. Lembra? Sim, lembro.
Não, uma delícia. Tipo, era a pandemia, né? Ninguém podia se encontrar, então a gente vamos fazer o chá, vamos no virtual e vamos trazer alegria, vamos trazer leveza para esses momentos, vamos comemorar a vida, né? Então, gente, assim, muito do que a gente vive, do que a gente está colhendo hoje, tudo, né, que a gente está colhendo hoje, são frutos do que a gente está plantando. Quanto a gente não ajustar o nosso solo, a sementinha que a gente coloca, quando não tá legal, a gente vai ficar colhendo coisas que não são legais. É isso mesmo. E dá, gente. Dá. É o que eu falo. O sonho é seu. É você que quer gerar. O quão comprometida, né, com o seu sonho você está. Exatamente. Porque se você está comprometida, você vai fazer acontecer. Agora, que é você... Não dá certo. Eu, durante 4 anos, eu estava mais comprometida com a empresa que eu trabalhava, em dar o resultado para eles, em gerar dinheiro para poder pagar a FIV, entender que era só a parte física, eu vou lá, o médico faz, eu tô grávida, do que eu comprometida com o meu sonho. Enquanto eu não virei essa chave de virar e falar, opa, o sonho é meu. A primeira pessoa que tem que estar comprometida com o meu sonho sou eu. Quem vai ter que fazer isso acontecer sou eu. O corpo que vai engravidar é o meu. Os filhos que vão vir para mim são meus. Isso Se eu mesmo. deixar a responsabilidade no médico, eu ficar colocando a empresa que eu tô acima de mim, não adianta. Não vai dar certo. Não vai adiantar você reclamar e falar, né? Eu não tenho dinheiro. Não vai, o que adiantou eu falar uma semana? Foi um mês, eu acho, falando, não tem dinheiro. Rafael... hoje. Paralisava. Rafael falou assim, para. A gente conseguiu, amor. De novo isso. Ele ficava bravo. De novo esse papo. Se você falar que você tem dinheiro, você não vai ter dinheiro mesmo. E tá tudo certo. Então, a gente, pelo medo, a gente coloca alguma coisa na frente. Paralisa. Então, eu não tenho dinheiro. Tudo bem, o meu sonho é ser mãe, mas... E outra coisa, é a gente se organizar também depois. Porque depois que nasce, a gente tem uma visão, né? A gente tem toda uma visão. Eu já contei aqui. A gente saiu da maternidade, eu saí sem mamadeira, sem leite, porque meu imenso sonho era só dar o peito para as meninas. E não aconteceu isso. Então, eu saí da maternidade com uma na UTI, por conta que nasceu ótima, mas tinha um pezinho de 2,15 kg. E aí, o que aconteceu? A médica falou, ela vai perder peso, mãe. Então, eu vou deixar aqui, que eu não vou mandar para ficar no quarto, senão que vai perder peso. E realmente perdeu. Maria Eduarda chegou a 1,8 kg. Então, eu vim para casa com a Eva, com quase 3 quilos, e ela ficou na UTI. Então, eu ia e voltava. Então, assim, toda uma estrutura. E aí, se nós não tivéssemos vendido o carro naquela época, nós com certeza não venderíamos nessa época. Então, assim, o que vale mais? Realmente um sonho seu? É você ser mãe? É você poder olhar o rostinho delas hoje, ver elas dando risada e o mamãe e a risadinha e se jogar com as birras, se você começar a entender por que tá tendo aquela birra. Então, assim, a maternidade é muito maravilhosa. Tem os seus cansaços, claro que tem, mas é muito válido. Para que a gente falou isso, sonho vale muito a pena, né? A gente não vale muito a pena. Vale muito a pena fazer, organizar, se entender, se conhecer, se planejar e fazer. Se planejar. Porque acontece. Quando a gente quer, se a gente realmente tem um sonho do nosso coração e a gente está comprometida com o nosso sonho, a gente vai fazer esse sonho acontecer. Sim. Mesmo. A Leila está perguntando aqui, né? O Rafa é bombeiro e a Gia era assistente de odontologia, é isso? Ambos eram assalariados, é isso? Certo, certíssimo, E aí eu pedi as contas e saí com uma mão na frente e outra atrás. E o Rafa pagando todos os fogos. Todos os fogos e levando pizza, e levando remédio, e levando yakisoba, e levando temaki. Sobre isso, lembra quando a
gente está comprometido, a gente entra em ação para acontecer. Rafa e Gi, peguem as princesas, deem muitos beijos, muitos abraços nelas. Muito agradeçam por elas deixarem vocês fazerem a live durante esse período que eu sei bem. Ai, meu Deus do céu! Aqui, ó. Sua princesa mais linda! Olha o milagre de Deus. Brincando com a sua irmã? A mamãe, é a mamãe, a Maria Eduarda. Meu, gente, olha só que tá riqueza. Oi, tia Joy! Oi, tia Joy! Dá tchau lá, filha! Fala sério. Todo mundo, filha. Não tem, Manda um beijo. não tem curiosidade maior do que essas riquezas. Não tem. Ó, Não tem mesmo. não. Não A tem. gente só precisa acreditar em fazer aquilo que só a gente pode fazer pela gente. Só. Todas vocês que estão aí assistindo, todos vocês viver essa realidade que a Gi e o Rafa vivem hoje, que aqui em casa eu vivo com meu esposo e com as minhas filhas. Todas podemos. O que a gente precisa é fazer o que só nós podemos fazer por nós. Mas ninguém faz, não é? Verdade. Manda um beijo pra Gente, tia Joy. obrigada de todo o meu coração. Suas lindas, suas Manda beijinho. maravilhosas. Beijo! Obrigada, Nós Joy. aqui tinha que Obrigada por apertar vocês. É. Vamos apertar. Muito abraço, muito amor. Ó. Bebê na aguinha, bebê na aguinha. Isso, vamos Joy, hidratar. obrigada Muito por bom. sempre, viu? Obrigada, Pela Rafa. partilha. Obrigada, Gi. Vocês são muito especiais e inspiradores. Obrigada. Tamo junto. Obrigada de todo o Tamo meu junto. coração. Um beijo. Obrigada, Beijo na suas vida. lindas. Tchau. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Coisa mais linda. Encantadoras. Beijo. Beijo. Tá com beijo.